Então, agora nós vamos para a etapa, né, a próxima etapa do fluxograma, que é o descascamento, certo? A etapa também importante no processamento, né, que é onde determina o tamanho, a forma, né, que você vai trabalhar o seu vegetal, certo? Então, mesmo que você faça o despolpamento posterior, você precisa promover o descasque, né, na maioria das vezes. E, às vezes, inserir algum processo nesse descascamento que é para facilitar o descasque. Por exemplo, mais especificamente falando de frutos de tomate, né? Então, antes do despolpamento, você precisa, né, aquecer esses frutos de tomate numa temperatura não muito alta. Por quê? Porque na hora do processo de despolpar, e aí o tomate você não precisa soltar a pele ou descascar para poder inserir na despolpadeira, porque a despolpadeira faz essa função, no caso dos frutos de tomate. E então a retirada da pele do fruto, quando ele é aquecido antes de despolpar, é muito mais eficiente do que fosse sem despolpar, né? E, por exemplo, para frutos de acerola também, antes do despolpamento, né? Veja que esses frutos que eu estou falando, eles são peculiares e específicos porque tem a pele, né, bem fina, né? Então, o aquecimento ajuda a soltar essa pele na hora do despolpamento. Mas, enfim, em se tratando de frutos de uma forma geral, né, o descascamento pode os frutos são pesados antes, né, dessa etapa para ver, por exemplo, a eficiência dessa etapa do descasque, né, se ele está sendo eficiente, se não está tirando, né, muita polpa do fruto na hora do descasque. Isso, é claro, vai depender do tipo de descasque que se aplica, vai variar com o tipo da fruta, né, e com o poder aquisitivo da indústria, com o equipamento que você vai usar, certo? Esse descasque ele pode ser manual, mecânico, físico ou químico, né? E eu vou passar cada um deles para vocês. O manual, certo, é um processo de descascamento lento, oneroso e causa, né, muita perda no produto. É realizado com uso de faca inoxidável, né? E aqui é aquela coisa manual, né? Fruta por fruta, retirando a casca, certo? Já no descasque mecânico, né, pode ser feito com corte na pele. Então, esse descasque mecânico feito com corte na pele, né, é efetuado por meio de um equipamento, certo? Que geralmente a fruta gira, né, e uma faca, uma lâmina, né, ela vai retirando a pele da fruta ou da hortaliça que você queira descascar, certo? Outro método mecânico, né, é a raspagem da pele, né, por meio de abrasivos, né, como sabe aqueles ralos que a gente usa para ralar a fruta na nossa casa, né? Então tem uma parte daquele ralo que é exatamente mais fininho, que funciona como abrasivo. Quando você bota a cenoura, você vai tirando a pelezinha dela, certo? Então é mais ou menos uma lâmina daquela, né, que gira, né, como tem aqui na foto, e a cenoura, ela vai girando e encostando, né, naquela parte da lâmina e retirando a pele dela, certo? Vamos ver outros tipos de descasque. O físico. O descascamento físico, né, você pode ser feito usando o calor seco ou o calor úmido, né? No caso aqui, daquele exemplo do tomate que eu falei, seria o calor úmido, né, que você mergulha, né, na água quente o produto por um tempo determinado, aí a pele do fruto vai se desprender, tá? Mas você pode também usar o vapor em alta pressão, vapor ou água quente em ebulição. Aí você tem também o descascamento químico, né, que você utiliza substâncias químicas, certo? Submetendo a fruta a um processo de lixiviação, né, que seria o uso de soda cáustica, né, para retirar a pele dos produtos. Isso é feito muito em goiaba, né, que vai ser submetida a fruto a doce em calda, né, em compota. Então você pode fazer, né, a lixiviação, que é exatamente o uso de soda cáustica e água quente para retirar a pele dessas frutas. Mas você também pode usar, né, soluções ácidas, certo? Então esse processo de lixiviação, que é nesse descascamento químico, ele é usualmente utilizado para pêssego, peras, tomate,
né? E faltou ele colocar goiabas aqui, né? Em requer alto suprimento de água, hidróxido de sódio e fonte de calor. Raízes, tubérculos e bulbos, né? Como batata, cenoura, beterraba, cebola e outros, são descascados mecanicamente ou por lixívia, né? Então, pode-se usar, né, esse descascamento químico para uma boa parte de produtos dentro da indústria, né, de processamento de frutas e hortaliças. Então, aqui, nesse quadro 1, eu trago uma tabela, certo, com o tipo, né, de descascamento que é feito nos frutos específicos. Por exemplo, maçã pode ser feito descascamento mecânico ou também pode ser adequado ao processo de lixiviação. O pêssego, lixiviação ou calor, vapor, né, método físico. A goiaba, lixiviação, né? A cenoura, lixiviação, calor, vapor. A beterraba, lixiviação, vapor. O repolho, né, de forma manual. Como que esses processos foram determinados? Isso são as experiências práticas dentro da indústria que levaram, né, a montar esse quadro, né, e o tipo de descascamento que melhor se adequa, né, para o tipo de fruta específico. Então, depois da etapa de descascamento, vem então a etapa seguinte, que é o despulpamento, certo? Então, despulpamento é exatamente a etapa que a gente usa para separar a polpa, certo? Das sementes, das cascas e etc., dependendo do fruto. Se o fruto já foi descascado, ele vai separar da semente, né? E por demais, porque cada fruto é específico, tá? Então, o despolpamento ele pode ser feito em vários estágios, dependendo da granulometria de polpa que você tem e da peneira que você está usando, certo? Aqui eu estou dando um exemplo, ó, de o tomate sendo despolpado, a peneira aqui bem fininha, e aqui, ó, ele não deixa passar nem a casca nem a semente, certo? Aqui também você pode fazer, né, coletar o material que passou aqui e passar novamente, se você quer, né, uma granulometria mais fina, ou você pode ter uma despolpadeira de 2 estágios. Depende do produto que você queira e depende da qualidade da aplicação, né, que você vai aplicar essa polpa. Então, tudo é muito relativo, né, e vai estar condicionado ao objetivo do produto que você quer, tá? Então, nesse caso, para despolpamento, né, são usados despolpadores, que são equipamentos desse tipo aqui que vocês estão vendo, certo? O despolpamento ele é feito através, né, da pressão do fruto sobre as partes externas da malha, né, dessa malha aqui que vocês estão vendo, que é exatamente essa peneira, né? Esse equipamento funciona com um eixo central, né, de forma rotacional, né, com a força que é aplicada nessa rotação, né, proporcionando uma força centrífuga que vai empurrar esse fruto, né, para a extremidade, fazendo com que esse fruto se choque com as paredes, né, dessa peneira, fazendo com que seja expulso, né, e retendo então o material, né, que ficou retido, né, que não tem granulometria para passar, ultrapassar essa peneira, certo? Então esse é o princípio físico que se usa, tá? Então esses materiais têm que ser de aço inoxidável, certo? Ou outros materiais que sejam apropriados para alimentos. Mas hoje a gente sabe que o SI 304, né, e outras ligas, né, de aço inoxidável são os adequados e os aprovados para ser usados em indústria de alimentos. Esse equipamento possui as peneiras de diferentes tamanhos e furos, né, e um sistema de condução das frutas através das paletas de borracha. Ele falou aqui paletas de borracha, mas isso é quando eu tenho, por exemplo, frutas que têm sementes sensíveis que podem ser quebradas na hora do despolpamento, como por exemplo maracujá, né? Então, para eu tirar a polpa de maracujá num equipamento desse, eu preciso usar paleta de borracha, porque a semente vai bater e não vai quebrar, é mais leve. Mas eu posso usar também paletas de aço inoxidável ou de material plástico, né, resistente, certo? Depende do fruto que eu esteja, né, despolpando, tá? Esse processo consiste em passar a fruta, né, inteira ou em pedaços, conforme o caso, pelo despolpador. Então, da forma que eu já expliquei aqui para vocês. Então, a etapa posterior do processamento, após o despolpamento, é a adição de água, certo? Essa adição de água é feita geralmente para corrigir, né, se a matéria-prima, se a polpa ela está muito concentrada. Geralmente, nós não usamos,
né, a maioria dos frutos não requer, né, essa adição de água. Porém, em alguns casos, como frutas cítricas, né, e outras frutas específicas, né, laranja, por exemplo, outras frutas cítricas, se a gente vai fazer o doce massa ou doce em corte, a gente precisa sim adicionar água, certo? Mas na maioria das vezes não deve se adicionar. E se adicionar, você acrescenta apenas, né, um máximo de 20% do valor total do peso da polpa em água, certo? Isso para não prover muita diluição. Veja, se você for consultar a tabela para a polpa dos padrões de identidade e qualidade, que é a resolução número 1 de 20 do mapa, né, do Ministério da Agricultura de 2000, né, eu acho que você vai encontrar lá, né, a quantidade, o padrão de identidade e qualidade para a polpa, e lá tem os graus Brix de cada uma. Então, quando que eu posso diluir? Quando, por exemplo, a fruta está muito concentrada, em legislação existe, por exemplo, que uma polpa tenha Brix 14 e você tem uma polpa com Brix 20, ou seja, muito concentrada. E você então pode diluir até 15, né, antes do processamento, certo? Nesses casos se usa assim, tá? Frutas firmes como laranja são esmagadas ou cortadas e requerem adição de água, tá? Que eu já falei aqui. Se for as frutas cítricas, elas são cortadas em pedaços com espessura de 0,3 a 0,6 antes da retirada, certo? Da adição dessa água. O tempo de cozimento geralmente é 37 minutos para a laranja, né? Para a gente retirar toda a água. Para laranja e frutas cítricas, a relação de água-fruta varia de 2 para 1 ou de 3 para 1, certo? 2 partes de laranja para 1 de água ou 3 partes de laranja para 1 de água. Uma observação importante no processamento de frutas cítricas, esses frutos que possuem albedo, né? E você usa, por exemplo, e você quer fazer, né, doce massa ou encorte desse produto utilizando os bagos, né, o que é que você faz? Você tem que proporcionar a retirada do amargor desse produto. Como é que isso é feito? Né? É dado uma fervura nesse produto por um determinado tempo, e aí é específico para cada produto, e depois dessa fervura, esse produto, né, ele fica de molho, né, com troca de água por mais de 24 horas ou até que saia o amargor, certo? Dependendo do produto que você for fazer, você pode consultar bibliografia e ver, né, qual o tempo específico para cada produto. Então, continuando, né, nós temos a etapa que é exatamente a formulação, né? Aqui, depois do despolpamento, você pesa, né, a quantidade de polpa para aí você calcular em relação à fórmula que você tem, né, os percentuais, quanto você vai colocar de sacarose e dos outros ingredientes. Aqui peguei uma formulação básica, né, 3 kg de polpa de goiaba, 2 kg de açúcar, 5 gramas de ácido cítrico, 1 grama de benzoato de sódio e 15 gramas de pectina, certo? Aqui é onde você geralmente insere a formulação, né, nessa figura que eu coloquei aqui. Isso aqui é um tacho aberto com agitador mecânico, uma camisa a vapor, né? Então geralmente uma cadeira aquece e gera vapor, né, dentro da indústria, e esse vapor vem aqui por dentro, né, proporcionando o cozimento, né, desse doce, certo? Em massa ou em corte, tá? Observações importantes, né, nessa etapa aqui do processamento. Tá? A sacarose que você insere no produto é aquela de cana-de-açúcar, né? A mais comum. A sacarose ela é um disacarídeo que ele é composto de frutose e glicose, certo? Então, a fruta, que é um meio ácido, né? Então, durante o aquecimento, né, essa sacarose em contato com esse ácido da fruta, ela vai hidrolisar, certo? Ela vai quebrar, né? Ela vai cindir uma parte, né, em glicose e frutose, vai dividir. É o que a gente chama inversão da sacarose, né? Nós vamos ter o açúcar invertido. E qual é, né, por que a gente quer essa inversão da sacarose? Porque quando o produto solidificar e esfriar, lá no final, você não vai ter a formação de cristais de sacarose no produto final, certo? Ou seja, isso daqui, a formação de cristais de açúcar
no produto final, e aí vocês já devem ter tido essa experiência em alguns doces que vocês pegaram, né? Ela não é uma coisa que é bem-vinda, né? Porque diz exatamente ou da saturação de açúcar, da quantidade de açúcar exagerada que você colocou no doce, certo? Ou de uma má inversão da sacarose, de um tempo de cozimento que não foi adequado, enfim. Né? Então, é um problema de processamento para esse tipo de doce mais clássico, mais comum, certo? Então, essa inversão da sacarose, ela desproporciona, né, a formação de cristais, já que a gente não tem, o que faz formar o cristal é exatamente a sacarose, né, que é o disacarídeo. Então, quando ele é quebrado em glicose e frutose, né, eles não estão mais juntos, mas estão separados, então não forma os cristais, certo? Então, o teor de sólidos solúveis, né, deve ser no mínimo de 55 para doce que é cremoso e 65 para doce que é em massa. Então, veja, na formulação, né, a quantidade de açúcar vai ser menor para doce cremoso, né, e vai ser maior para doce em massa. Ou então, né, o tempo de cozimento, né, pode ser menor para doce cremoso e maior para doce em massa. Ou seja, é um equilíbrio. Ou aqui pode ter, por exemplo, um equilíbrio, né, uma quantidade de pectina bem pequena ou quase nenhuma, e já no doce em corte você precisa adicionar pectina, que é exatamente para proporcionar o corte. Então veja, são equilíbrios, né, que podem existir nas fórmulas, isso é específico para cada indústria, né, que é específico para cada tipo de produto, tá? Então, aqui em relação ao ácido na formulação, né, ele deve ser acrescido no momento e na quantidade correta, pois pode afetar o poder gelificante da pectina, certo? Então, se você tem a pectina, né, em caso que você vai adicionar no doce em massa ou no doce em corte, né, ou no doce cremoso, pectina, então essa pectina ela deve ser adicionada diluída em açúcar, tá? E ao final do processo. Por quê? Porque o aquecimento durante a cocção, né, essa pectina aquecida por muito tempo, ela quebra, ela hidrolisa, ou seja, ela não vai formar gel, porque você vai quebrar as cadeias da pectina. Então, ela tem que ser adicionada ao final do processo, certo? E o ácido também é interessante que seja adicionado ao final do processo. Então, são duas coisas que você deve adicionar no final do processamento, é a pectina e o ácido, certo? Então, ó, metade do ácido deve ser acrescido no início da concentração, né, para proporcionar o cozimento da polpa. Você pode dividir o ácido. Eu disse no final do processo, porque eu faço assim, né, por experiência prática, adiciono no final do processo, isso porque a fruta, ela já tem um certo ácido, né? Agora, se a fruta não for ácida, né, você deve então adicionar. Por que que eu não adiciono? Porque eu faço geralmente no laboratório ou goiabada ou bananada, certo? E para as duas, eu não uso banana nanica, né, que é a que tem menos ácido, eu uso a outra banana, né, para fazer doce, e aí ela já tem um certo ácido, e o ácido que a banana tem, ou que a goiaba tem, já proporciona a hidrólise da sacarose, ou a quebra da sacarose, invertendo o açúcar, certo? Agora, se os frutos que você for usar for deficiente em ácido, então você tem que adicionar uma parte antes do processo de concentrar, né, e outra parte no final, certo? Aqui é uma fórmula básica, né, que eu já falei para vocês. Aí, então, depois do processo de formulação, a gente vem para o processo de concentração, né, que é o uso dos concentradores. Aqui eu botei a foto de dois concentradores, né, esse tacho de camisa a vapor com a pazinha mecânica aqui, né, que funciona com rotação desse motor aqui, né, e o outro, esse daqui funciona a pressão atmosférica, né, e esse daqui funciona sobre alta pressão. Né? Qual é a vantagem de um ou de outro? Esse daqui que funciona com pressão atmosférica, você vai ter um tempo de cozimento bem maior, porque você está trabalhando em um ATM. Quando você, né, submete a uma pressão, é como uma panela de pressão. Você vai cozinhar muito mais rápido e você vai ter uma temperatura muito menor. E qual é a vantagem de se utilizar um tacho desse de pressão, né, no cozimento, né, para fazer doce cremoso ou doce de corte? Porque ele preserva, né, maior qualidade sensorial do produto. Os aromas, né, não são perdidos na hora do aquecimento. Né? Por quê? Porque a temperatura é mais baixa
e porque também aqui ele está retendo aromas, né, pelo próprio processo, a própria física, né, do equipamento, né, já desproporciona a saída, né, desses vapores, ok? Então, a concentração ela pode ser feita a pressão atmosférica ou a vácuo, são esses dois aqui, né? Concentração sob pressão atmosférica é feita em tacho aberto, com camisa a vapor e agitador mecânico, certo? Às vezes a gente pode só botar uma fonte de aquecimento aqui embaixo, sem ser a vapor, pode ser usado fogo, né? Normal. Concentração a vácuo, né? Do doce realizado em tachos concentradores, pois será possível obter um produto de características sensoriais mais próximas da fruta original, né, proporcionando a perda de menos aromas, né, no processo. A concentração a vácuo ela pode ser contínua ou descontínua, ou seja, você pode reter o vapor e depois tirar, né, a pressão, né, que é gerada pelo sistema, ou você pode fazer parte aberta, né, e parte fechada. É isso que, né, que fala de ser contínuo ou descontínuo. Né? Então, parte da cocção, né, feita sobre pressão fechada e parte aberta, tá? Depende do objetivo. A temperatura de concentração, no caso do processo a vácuo, varia de 50 a 60, né? E aí as peculiaridades em relação às embalagens que você vai usar. Né? Caso você vá utilizar embalagens metálicas, né, que é aqueles exemplos que nós já vimos aqui, né, embalagem de doce em corte, né? Então, quando se termina a cocção do doce em massa, né, ele pode ser aquecido no próprio concentrador, numa temperatura de 85 a 90, né, ou ser descarregado e aquecido em um tacho antes do enchimento das embalagens, certo? Por quê? Porque isso, né, vai proporcionar o que é a esterilização dessas embalagens laminadas, né, dessas latas metálicas. No caso da utilização de embalagem de papel celofane, né, você coloca quando termina a cocção e o doce pode ser imediatamente, né, embalado, certo? Então são as peculiaridades que se tem dependendo do objetivo, né, do seu produto. Tá? Então, ainda mais aqui, ó, fotos de mais concentradores, né, para vocês observarem. Então, o tempo de concentração vai variar de acordo com a quantidade de líquido presente na polpa, né, que é exatamente a quantidade de água que tem que ser evaporada. Por isso que a gente chama concentração, é exatamente esse vapor, né? Esse aquecimento está gerando a saída desse vapor, desse líquido, que é a água da polpa, né, concentrando o produto, tá? É importante que essa concentração ocorra o mais rapidamente possível, para minimizando as reações, né, desagradáveis, como a perda da cor e do valor nutricional. Períodos longos de cocção proporcionam caramelização, né, dos açúcares, né, porque esses produtos levam muito açúcar. Então, esse açúcar carameliza, tá? Promovendo o escurecimento do produto. Né? Ou então a excessiva inversão da sacarose, né, causa degradação da pectina e gastos excessivos de tempo e energia. Então são problemas, né, que são encontrados devido, né, a uma cocção prolongada, né, a um tempo maior do que o necessário para o cozimento. Tá? Períodos muito curtos de cozimento podem provocar pouca inversão da sacarose e não formação do gel, comprometendo a qualidade durante o armazenamento. E aqui são exemplos, né, de concentradores, né, que a gente pode usar nesse processo. E aí vem uma etapa bem importante do processamento, que é a determinação do ponto final de concentração. Né? Então, nós já vimos lá quando a gente estava falando de formulação, uma etapa anterior, a quantidade, né, de sólidos solúveis, né, que você queria no doce cremoso e no doce, né, de corte. Tá? Então vamos ver aqui, porque isso vai determinar o ponto final do seu produto e a concentração que você quer. Então, para produtos embalados em latas, o teor de sólido solúvel final tem que estar em torno de 72 graus Brix. Né? Já para embalagem de papel celofane, né, não pode ser inferior a 74, né? Então ele tem que ter mais rigidez, podendo atingir até 80, tá? É necessário fazer a medida da concentração do grau Brix, né? Por quê? Porque indica a concentração de sólidos solúveis, que é quem vai determinar para você o ponto final do seu produto, certo? Então você pode usar o refratômetro de campo, o manual ou o automático, certo? Então você pinga aqui nesse visor que está aqui ou nesse aqui,
né, uma parte do líquido do doce, você recolhe, né, coloca com um chumaço de algodão, espreme esse chumaço de algodão até cair a água, né, aqui ou aqui, e você vai medir e observar o grau Brix. Se chegou a 72, 74 ou a 55, dependendo do seu produto, né, você encerra então o processo, tá? Então, os refratômetros automáticos são acoplados ao próprio equipamento do concentrador, porque existem, gente, equipamentos, né, como esse daqui, que tem um refratômetro do lado. Aqui é um medidor de pressão, certo? Mas tem também um que mede sólidos solúveis, grau Brix, que é acoplado aqui também, né, para ver a quantidade de sólidos solúveis do produto, sem precisar, né, parar o sistema para ver, né, e avaliar, certo? Ao final do processo, também pode ser indicado pelo controle de temperatura de ebulição do doce sobre a pressão atmosférica, né? Então, quando você está trabalhando em pressão atmosférica, você pode controlar a temperatura, podendo ser adotado por aqueles que não dispõem de refratômetro. Essas temperaturas são tabeladas de acordo com a concentração de sólidos solúveis e o grau de inversão de sacarose. É exatamente essa tabela que a gente propôs aqui, a quantidade de sólidos solúveis, né, e a temperatura de ebulição, né, na pressão de 1 atm, certo? Então, você vai ter 100 graus Celsius, um produto com 60 graus Brix, certo? Se você trabalha, né, com a temperatura de ebulição de 100,3, né, 103,7 e assim sucessivamente. Então, veja que quanto maior você quiser o grau Brix, então maior vai ser a temperatura que você vai precisar trabalhar, né, para aumentar esse grau Brix, tá? Então, ó, o teor de sólidos solúveis deve ser no mínimo 55, né, para doce cremoso, certo? Então, isso aqui a gente, né, é a determinação do ponto final, que é bem importante, né, na etapa de processamento. Então, agora vamos falar das embalagens, né, e resfriamento para doces de massa, né, em corte, ou também pode servir para doce cremoso, certo? Então, as embalagens basicamente, né, para doce em corte são aquelas latas cilíndricas, né, desse padrão aqui, 158 por 39, capacidade de 700 gramas, né? O papel celofane, geralmente pacote de 350 a 500 gramas, ou então caixas plásticas, né, de polipropileno, de alta densidade, com capacidade de 600 a 700 gramas. Né? As embalagens metálicas, o enchimento do produto é feito ainda quente, né? sem deixar espaço livre, seguindo-se a regravação e o resfriamento das embalagens por meio de aspersão ou banho com água fria. Né? Aqui a gente já fala do resfriamento, né? Que é aquele banho por aspersão, igual a gente viu lá no início para pré-lavagem, né? Ou, né, um banho de água fria no produto, certo? Papel celofane, o produto deve ser acondicionado inicialmente em forma de aço inoxidável, até que ocorra o resfriamento e a gelificação do produto. Aí ele toma a forma da forma e aí você só proporciona o que? O corte, né? E aí cortando e colocando, embalando manualmente nos papel celofane ou filme plástico, tá? Você pode utilizar também seladoras automáticas. No caso de doce, né, concentrado a vácuo, embalados em latas, é necessário elevar a temperatura a 85 graus, né, depois que o doce ficou pronto. Por que elevar a temperatura, professor? Então, veja que você fez um concentrador a vácuo. A temperatura é bem baixinha, 60, 50 graus, como a gente viu lá na frente. Então, para você embalar a lata, né, você vai precisar, no final do processo, elevar essa temperatura para 85 graus, para quando o produto for embalado, promover o que? A esterilização da lata. Né? Por quê? Porque 60 graus, 55, 60 é ideal para o cozimento, mas não é ideal para uma esterilização microbiológica, tá? Então, outro ponto, doces processados sob pressão atmosférica devem ser resfriados, né, a 85 graus, de modo que se obtenha gelificação satisfatória e minimização das variações de peso no enchimento das embalagens, em razão da variação de densidade. Por que isso acontece? Porque quando o produto está quente, ele tem um peso, e quando ele está frio, ele tem outro peso. Então, a densidade ela vai diferenciar de acordo com a temperatura. Né? Então, se vocês lembrarem isso lá de química, né, vocês vão ver que esse líquido
né, ele tem diferença de densidade de acordo com a temperatura. Então, né, precisa se observar isso, tá? Então, o resfriamento excessivo deve ser evitado, pois acarreta risco de pré-gelificação na hora que você não quer, né? Você resfria lentamente, né? E tem uma hora que você para e deixa ele resfriar sozinho, que é para ele chegar na gelificação que você quer, né? Se você proporcionar isso de uma forma brusca, né, você pode ou recontaminar seu produto ou ter uma má formação do gel, certo? A embalagem final, né, que ele fala e que a gente fala no fluxo do processo lá no início, é exatamente a embalagem secundária, né? Por exemplo, você embalou, por exemplo, em latas cilíndricas e depois você coloca nas caixas, ou em potes de plástico e depois você coloca nas caixas. Então, as caixas é a embalagem final, né, que é a embalagem secundária do produto, tá? Então, por fim, nós temos as condições de armazenamento e expedição, né? Segue todos aqueles protocolos que a gente já sabe para alimentos, certo? Então, doce em massa e doce em corte já é um produto que tem alta concentração de açúcar. Então, por si só, ele já tem uma estabilidade, certo? Fora isso, né, você precisa observar se o local é fresco, arejado, se está limpo, se não tem luz excessiva, né, o produto tem que estar protegido de luz, livre de insetos e roedores. Né? O ambiente tem que ser ventilado, né, e não pode proporcionar, por exemplo, a alteração, né, das caixas, umidade, enfim. Então, tudo isso tem que ser observado. Né? Então, com o fim do armazenamento e expedição, tem a distribuição, né, garantindo que esse produto vai chegar em perfeito estado até o consumidor, certo? Então, né, foram as observações, né? Existe, claro, muito mais observações que podem ser feitas, é só quando você pega o fluxograma e você vai destrinchar, você vai achar muito mais coisas, mas, né, vocês precisam estudar, fazerem as suas anotações, né, e se dedicar aos exercícios.